Rafael Tolói no São Paulo. Quem ajudou a convencer o jogador foi o Muricy. E se tem dedo dele, coisa ruim não é. Ou será que é? Com a vinda de Tolói, o São Paulo mostra que passou a enxergar a temporada de outro jeito. A gente vai explicar. Eu não sabia que o Muricy tinha dedo nessa história. Cuidado com essa história de dedo aí, hein? Como diria o Nenê no jogo do Juventude, o que ele falou? Lá ele. Tem Lá- nada de dedo aqui, Tem não. nada de dedo do Carpini aqui não. Mas eu não sabia que o Muricy fazia parte dessa história. A gente vai contar como é que foi esse bastidor. Antes disso também. E outra coisa, a gente vai falar que essa contratação do São Paulo, se é possível, essa iminente contratação do São Paulo, tem um recado que o São Paulo passou para o torcedor. E aí a gente vai falar também daqui a pouco sobre isso e a nossa opinião sobre a contratação. Né? Antes, a gente já pede que você já dê o like e se inscreva no canal e hype o vídeo, tá certo? Então a gente vai começar fazendo um raio-x de Rafael Tolói. Para quem não lembra, quem é Rafael Tolói? Marina Garcia. Bom, ele tem 34 anos, ele faz 35 anos em outubro. Ele ficou 10 anos na Atalanta, de 2015 até agora, o meio de 2025. E aí o contrato acabou em junho desse ano e a Atalanta não quis renovar, então ele ficou sem clube. Certo? Então já tem uma idade um pouco mais avançada, né? E Ele aí, volta ao São Paulo depois de 10 anos. exatamente. E aí, apesar dessa idade avançada, o histórico de lesões dele não é muito grande. Ele tem uma cirurgia no tornozelo, que foi em 2019, e aí, segundo eu pesquisei no Transfer Market, nos últimos anos ele não ficou fora de tantos jogos, considerando a idade, né? Por conta de lesão. Os problemas que ele teve foram mais musculares, e aí ele também teve uma coisa que é a pubalgia. Teve esse ano, mas se recuperou. E é isso. Ele não joga. O último jogo dele foi em maio deste ano. Então, ele precisaria, segundo o próprio Tolói, segundo a apuração dos colegas aí da imprensa, que ele precisaria de uns 10 a 14 dias para poder se recuperar. Mas depois eu falo um pouquinho mais 2 disso. semanas. Isso. E como que ele joga, né? Na Itália, ele também atuava com o sistema de 3 zagueiros lá na Atalanta. Ele pode jogar tanto como zagueiro centralizado, ou seja, na sobra, como zagueiro pela direita. E ele já atuou também como lateral direito na seleção, tipo como o Ferrarese fazia, né? Zagueiro, mas também jogou como lateral direito. E aí a visão do São Paulo, segundo disse o Alexander Vieira, não é que ele venha como viria talvez o Igor Rabelo para compor elenco, né? Ele chegaria para disputar a mesma posição com os zagueiros titulares. O Arboleda, Lanfranco, Ferrarese e também com o Sabino, né, que é a primeira opção da reserva da zaga do São Paulo. E aí ele tem um ponto, o Tolói, que ele é um jogador que ele é líder, né? Ele foi por muitos anos capitão da Atalanta e eu acho que esse é um ponto positivo pro São Paulo. Ah, mas tem que pensar no campo e bola, se joga bem, se não joga bem. Pois é, mas essa coisa da liderança é importante também, porque o São Paulo tem poucos líderes. Você não acha? Perfeito. Acho um bom ponto esse. Tem poucos líderes. Ele foi capitão da Atalanta, né? Foi, ele, mesmo, né, sendo de outro país, ele ter conseguido constituir esse histórico aí na Atalanta é uma coisa bem relevante. Aí depois, mais pra frente no vídeo, mais pro final, também vou falar um pouquinho desse histórico dele na Europa, porque ele conseguiu conquistar coisas importantes lá, sendo importante também pro clube que ele passou tanto tempo, né? A condição física dele, como eu falei, precisaria desses 10 a 14 dias aí para ele ficar 100%. Pode ser, né, que por uma questão de urgência o São Paulo tente correr para que esse retorno ocorra antes, mas aí o antes seria para o jogo do esporte. E aí isso não deve ocorrer porque contra o Atlético Nacional ele não poderia ser inscrito. Se o São Paulo passar de fase, aí sim ele pode ser inscrito nas quartas da Libertadores. Então a expectativa é que ele possa jogar contra o Atlético Mineiro, né, que tem o Sport agora no Brasileirão, é a rodada seguinte contra o Atlético Mineiro no Morumbi, que é dia 24 de agosto, às 8h30 da noite. Bom, o contrato dele, como é que é o contrato? Seria até o fim de 2026, e aí as metas, se o Tolói cumprir, pode estender até o fim de 2027. Então isso significa que o contrato, se ele cumprisse essas metas, ele acabaria quando o Tolói tivesse 37 anos. E aí a cláusula é obrigatória, né? Segundo o Alexander Vieira trouxe pra gente também, que se o Tolói disputar 50% das partidas em 2026, automaticamente o contrato dele vai ser prorrogado até dezembro de 27. Então essas são as cláusulas. Agora salário, né? Vamos falar da bufunfa, que é o que o São Paulo não tem.
O salário dele na Atalanta, aqui para os padrões do Brasil, era bem alto. É meio incerto falar de salário, mas é uma média aí, né? Pra gente saber onde que tá pisando. Sim. Ele ganhava, por mês, 927 mil euros na Atalanta. Então, isso dá quase 6 milhões de reais por mês. E aí é óbvio que o São Paulo não teria como equiparar essa pedida salarial. Acho que não tem nenhum jogador até no Brasil que ganhe isso. Então, mais uma vez, o que o Alexander Vieira trouxe, né? É que o salário dele seria parecido com o do Wendel. Por que fazem essa equiparação com o Wendel? Porque ele também é um jogador vindo da Europa. Também ganhava em euro. Então, por isso, essa comparação, né? E aí não chegaria a 1 milhão de reais por mês o valor do salário do Rafael Tolói. E aí, nesse valor que não chega a 1 milhão, já estariam embutidas as luvas, né? O Wendel, depois do Lucas Moura, do Oscar, é um dos jogadores mais bem pagos ali do São Paulo. Então, se o salário do Tolói estaria mais ou menos equiparado com o do Wendel, isso significa que ele seria também um dos jogadores mais bem pagos do elenco do São Paulo, né? E aí, faço a pergunta, deixa no comentário. Você acha que vale a pena isso por um zagueiro que vai fazer 35 anos? E essa pergunta a gente vai responder daqui a pouco, porque tem tudo a ver com o recado que o São Paulo quer passar depois que ele foi atrás dessa contratação. E aí, falando um pouco, até que a gente disse que foi o Muricy que ajudou a convencer, como é que foi essa contratação, né? O São Paulo tinha entrado mais um pouco para trás em contato com o Tolói, porque se viu, né, sem opções na vaga e também porque seria aquele modelo de trazer um jogador sem ter que comprar os direitos dele. Ou seja, trazer um jogador que tá livre no mercado, né? Mas aí ele ouviu do Tolói, do staff do Tolói, que ele tinha sondagens da Arábia e da Itália. Mas o São Paulo parece que sentiu ali que foi o Tolói ficou um pouco balançado pela oferta, né? O São Paulo foi de novo atrás do Rotressolde, mas aí a relação com a Sassuolo, o São Paulo já tinha desgastado, não deu em nada, aí quase fechou com o Igor Rabelo, foi atravessado pelo Fluminense na última hora, que fez uma proposta melhor, e aí o negócio com o São Paulo melou. Então, como não tinha surgido dessas propostas que o Tolói esperava da Arábia, da Itália, nada tão interessante assim, as conversas do São Paulo com o Tolói foram retomadas e voltaram a esquentar, né? E aí uma das pessoas que convenceu, de fato, o Tolói a apostar nessa investida do São Paulo foi o Muricy, porque o Muricy trabalhou com o Tolói em 2014, aquele elenco que foi vice-campeão brasileiro em 2014, né? O ano que o Cruzeiro ganhou pela última vez. Uhum. E foi um dos melhores elencos, né, que o São Paulo teve. Inclusive, naquele ano, o Tolói ganhou o prêmio de Bola de Prata como um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Então, o Muricy tem esse histórico com o Tolói e, segundo a apuração da imprensa, isso pesou muito para que o Tolói aceitasse essa proposta do São Paulo, né? E aí, então, vou falar do histórico rapidinho e daí a gente já dá a nossa opinião, né? No Brasil, o Tolói só jogou em 2 clubes, no Goiás e no São Paulo. Ele é da base do Goiás, ele é até torcedor do Goiás, né? Já fez alguns tratamentos médicos lá, enfim. Estava em Goiânia antes de desembarcar aqui em São Paulo, e no Goiás ele subiu pro profissional, em 2012 ele veio pro São Paulo, ele tinha 21 anos, né, e ele foi campeão da Copa Sul-Americana, ele foi zagueiro titular daquele time que tinha o Lucas também, o parceiro de zaga dele era o Rodolfo, né, que depois foi pro Flamengo e tudo mais, e aí o contrato dele era de 2012 a 2015, só que daí em 2014 ele foi emprestado pra Roma, acabou não ficando pra lá, voltou pro São Paulo e aí integrou aquele elenco que eu falei, vice-campeão brasileiro, já falei antes no vídeo. E aí, em agosto de 2015, ele é comprado pela Atalanta, foi 14 milhões de reais a venda na época, então ele ficou lá até esse ano, então 10 anos de Atalanta, e a Atalanta acabou se consolidando, né, como um time competitivo tanto na Itália quanto em competições europeias. Ele se tornou o capitão da equipe em 2020, então, aquela questão que eu falei da liderança, né? Pra você ver como essa competitividade, né, da Atalanta aumentou, em 3 dos últimos 10 campeonatos, a Atalanta, que é um time, assim, você ouve até inexpressivo, mas foi o 3º colocado do campeonato italiano, brigando com um monte de cabeçudo lá da Itália, né? E também na Europa, eles ganharam a Liga Europa de 23-24, foi uma grande campanha, eliminou o Sporting, o Liverpool, eliminou o Olympique de Marseille e também ganhou do Bayer Leverkusen na final. Até lembro desse jogo que o Bayern não tinha perdido um jogo sequer naquela temporada. O Bayern do Xavi Alonso. E a Atalanta acabou ganhando por 3-0 e se sagrando campeã europeia, né, da Liga Europa desse ano. E o Tolói também, ele se naturalizou italiano, né? Sim. Então ele teve algumas convocações para a seleção da italiana, inclusive para a Eurocopa de 2020, que foi quando a Itália foi campeã, né? Sim. Então tem essa curiosidade também do Tolói. Essa contratação do Tolói cheira aquele velho desespero da diretoria do São Paulo, né?
que se viu numa situação, numa encruzilhada e atirou para todo lado e o tiro sempre vai cair naquela mesma situação. Vender jogadores da base barato para poder pagar o salário de veterano. Né? A gente sempre falou isso aqui. Só que existe uma coisa aí, um recado implícito pro torcedor são paulino, que é o seguinte: São Paulo foi lá atrás do Igor Rabelo, um zagueiro encostado no Atlético Mineiro, com a qualidade questionável, né? Não brigaria para ser titular no São Paulo, e foi atravessado pelo Fluminense e não contratou. Mas agora o São Paulo, diante desses valores que você fez, aposta alto no Tolói, né? Sabendo que ele precisa reforçar o setor defensivo. Sabendo que uma Libertadores, você corre o risco de perder atletas por suspensão, inclusive. O Ferrarese tomou cartão no jogo contra o Atlético Nacional. Então, na minha opinião, o São Paulo ele mostra que ele enxerga uma possibilidade real de poder disputar a Libertadores da América. Disputar para ganhar. Eu acho que o Crespo tem dedo do Crespo nisso também. Para lembrar o Nenê e o Carpini. E o Muricy. Tem dedo do Crespo aí. Ah lá, hein? Ah lá ele. Tem dedo do Muricy e o dedo do Crespo. Então, essa é a minha opinião. Porque, claramente, o Tolói é um jogador de nível de Europa, disputando, apesar de não ser titular hoje na Atalanta, mas é um jogador que compõe lá o elenco. E claramente ele é muito melhor do que os zagueiros que o São Paulo estava procurando aqui. Inclusive o Rotressoldi, ele é melhor. Eu também acho, isso eu acho. Então, na minha visão, o São Paulo mostra que ele está acreditando. Agora, se tudo for por água abaixo, e a gente bate na madeira, ele vai novamente entrar naquele ciclo, e a gente vai criticar aqui, né? De vender barato a joia da base para contratar veterano caro com salário, com contrato grande e aquela roda da dívida que não se acaba nunca, né? O resto a gente aguardar para saber como que vai ser isso. Que precisava de zagueiro, ninguém duvida, né? Agora aí o custo-benefício, como é que vai ser, né? Eu acho que o Tolói ele tem boa qualidade técnica, né? Me preocupa um pouco chegar um jogador talvez tão grande assim, que o São Paulo está investindo tanto, e aí talvez tenha que colocar como titular. Eu acho que a zaga tá bem azeitada. Por exemplo, ele joga como zagueiro da sobra e como zagueiro pelo lado direito. Quem joga na sobra atualmente no São Paulo é o Arboleda, tá machucado, mas e quando ele voltar? O Arboleda é mais rápido, né? O Tolói saiu do São Paulo faz 10 anos. O Arboleda já está aqui há 8. Do lado direito é o Ferrarese, que eu particularmente sei aí que estava fora do tom no jogo contra o Atlético Nacional, mas eu gosto muito desse jogador, acho ele bem pilhado, não sei se eu gostaria que ele saísse. Aí eu vi também o Tolói, ele até joga pelo outro lado, mas aí é o Alan Franco. Então, isso eu fico um pouco em dúvida, mas ao mesmo tempo eu sei que é importante ter uma outra opção, né? Para não desgastar tanto esses jogadores que estão encaixados. E também o que me preocupa é a idade, porque ele vai fazer 35, ele já não tem mais a mesma velocidade que ele tinha antes, e aí fica aquela coisa do São Paulo mais uma vez apostar num veterano que não vai ter o vigor físico, por mais que ele não tenha tanto histórico de lesão. Mas, no geral, eu acho que o São Paulo, enfim, agiu... Não digo certo, que eu acho uma palavra muito forte. Apesar de eu gostar também do Tolói. Acho que agiu no desespero e acabou tendo que apelar para o convencimento do Muricy, né? Apelar para o emocional, praticamente. E para um salário muito alto, porque o Belmonte tinha falado semana passada que tinha feito lá, diminuído a folha salarial, e aí? Com esse salário que provavelmente gira em torno de 1 milhão, vai continuar reduzindo essa folha salarial? Enfim, questões, pensamentos, mas no geral, que bom que chegou um zagueiro, e é isso, seja o que Deus quiser, vamos ver. Acho que pelo menos não é um cabeça de bagre. Sem dúvida. E a gente quer saber a opinião de vocês. Comenta aqui na caixa de comentários que fica aqui logo abaixo. Hype o vídeo. Ajuda muito na divulgação. Queria agradecer todas as pessoas que estão aqui com a gente. Eu adoro essa troca que a gente tem, né, nos comentários. Também das boas-vindas para a galera que chegou aí do último vídeo. Então, muito obrigada por estarem aqui. Vocês fazem esse aventura no YouTube valer muito a pena. Então, nos ajudem a ter mais visibilidade, comentando, hypando o vídeo. E bora debater sobre isso. Deixa aqui no comentário a opinião de vocês. E não deixa de se inscrever e compartilhar esse vídeo para quem você acha que também, assim como você, gosta do São Paulo.
Beijo na alma.